Bem, o termo menor, inclusive, ganhou tanta força que até hoje muitos o utilizam para representar a criança e adolescente de forma pejorativa, em especial abandonada de rua, infrator ou delinquente. Se a gente parar para observar, muita gente chama assim, menos de 18 anos é o menor. Se você assiste jornais, os jornais na televisão brasileira, sempre se reporta uma criança ou adolescente como menor, fazendo menção ainda ao antigo Código de Menores, né? Mas quem era esse menor? Obviamente que geralmente era a criança vinda de classes populares, a criança negra, ou a que cometeu algum delito, né? Não era menor uma criança da classe, vamos dizer assim, média e alta. Então, ainda hoje a gente continua chamando crianças e adolescentes de menores, fazendo menção ao antigo Código de Menores. Eu vou tentar aqui, gente, que o Edson está sinalizando o tempo, então eu vou tentar avançar. Então, a criança e o adolescente é objeto de medidas judiciais e não educativas. Essa é a distinção, né, entre o antigo Código de Menores e o ECA, porque um focava em medidas judiciais apenas, né? O ECA também foca numa transformação na prevenção e na educação, né? Esse código preocupava-se com o demasiado conflito social existente, instalado desde o início do século XX, e não com a prevenção e reintegração social. Veja, essa palavra é muito importante, inclusive para todos nós, educadores, porque a educação não apenas transforma, mas pode construir bases preventivas para a construção de vidas individuais e coletivas dignas e humanizadas. A situação irregular no Código de Menores, em seu artigo 2º, era assim definido. Para os efeitos desse código, considerava-se em situação irregular o menor, privado de condições essenciais da sua subsistência, saúde e instrução obrigatória, ainda que eventualmente em razão de falta, ação ou omissão dos pais ou responsável. Manifesta impossibilidade dos pais ou responsável para provê-las. Vítima de maus tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou responsáveis. Em perigo moral devido a encontrar-se de modo habitual em ambiente contrário aos bons costumes. Exploração e atividade contrária aos bons costumes. Privado de representação ou assistência legal pela falta eventual dos pais ou responsáveis, com desvio de conduta em virtude de grave inadaptação familiar ou comunitária, e autor de ato infracional, ou de infração penal, porque o antigo código focava na infração penal. Bem, esse paradigma sofreu duras críticas à forma como concebia e tratava a infância, o que ocasionou na sua superação em favorecimento do novo paradigma, que considerava medidas protetivas de inclusão e de garantia de direitos para crianças e adolescentes, estes em processo de desenvolvimento biológico, psicológico, físico, moral e social. O paradigma da proteção integral, base para o ECA, defende que a criança e o adolescente são sujeitos de direitos e que a sociedade deve prover, né? Família, Estado, sociedade como um todo. É uma lei universal formulada pensando em todas as crianças sem distinção. É política de atendimento que articula deveres e direitos e que vislumbra o alcance do desenvolvimento pessoal e social da criança e do adolescente, situando-os como cidadãos plenos. Então, um problema para esse debate aí sobre a maioridade penal, né? A revisão da maioridade penal, é de que se a gente entende, o ECA entende que até os 18 anos a criança e o jovem está em desenvolvimento social, moral, biológico, psicológico e que por isso tem chances de recuperação. Essa é uma visão interessante que precisa ser mais refletida sobre a sociedade, né? Que o adolescente está em fase de possibilidade de mudança, de transformação e que por isso não é que ele cometeu um ato que ele vai até virar adulto, continuar cometendo os mesmos atos sem chance de recuperação. E a gente entende que se nós todos que estamos aqui somos educadores, acreditamos na mudança, também acreditamos que esse jovem, seja lá o delito que ele tenha cometido, ele é sim capaz
de voltar atrás e de se educar, de se transformar de alguma maneira, se encontrar as condições favoráveis, e educadores e juristas, e um sistema também que seja capaz de garantir essa transformação, inclusive as transformações de base social, transformar zonas de risco, vamos dizer assim, e acreditar sempre no lugar da educação, e da política bem situada, da vontade política, que é um tema também muito importante aí nessa transformação de crianças e jovens brasileiros, O ECA chama a atenção para a proteção à criança e ao adolescente como prioritária, é uma atenção prioritária. Tendo proteção prioritária, significa dizer que a criança e o adolescente tem todos os direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, gente, eu não vou continuar assim lendo tudo, mas nessa segunda parte do texto, eu vou entrar no tema, eu entraria no tema que é interessante, que está lá no meu primeiro capítulo do livro Infância Afrodescendente, então quem tiver interesse pode depois dar uma lida, que é um pouco do histórico de como é que o ECA vai surgir no sentido de formulação, como é que ele vai ser formulado, a partir de que movimentos internacionais, de que movimentos sociais o Estatuto vai ser construído, elaborado e implantado também, Então a gente cita esse histórico, que eu vou pular essa parte, considerando aí o tempo de fala também dos meus colegas, e aí eu queria fechar assim, conversando um pouco com vocês, dizendo que os mitos existem, e estão aí, como a gente percebeu, sobre o ECA. No geral, são mitos que desqualificam o Estatuto, mas a gente entende, pelas coisas que eu já coloquei aqui, que é uma lei extremamente importante, avançada internacionalmente, não só no sentido internacional, mas porque é uma lei que protege, garante, conceitua a criança e o adolescente como sujeito de direitos, que tem direito à vida digna, que eu acho que é isso que o Brasil precisa colocar um pouco na mentalidade, que todos nós precisamos de vida digna e que as crianças não estão conseguindo. Ao contrário, vivem em situações problemáticas socialmente, não temos uma vontade política de transformação dessas bases sociais, que eu acho que essa também é a grande questão. A educação sozinha também não vai conseguir, depende de uma força conjunta, de fato, vontade política, vontade educativa, vontade jurídica também de acompanhar a implantação, de cobrar, de fiscalizar, Então são várias questões para a implantação do ECA. Então, dizer assim, que existem também opiniões favoráveis ao ECA, que é isso que está circulando aí, que eu gostaria que as pessoas lessem, para a gente só refletir um pouco sobre essas condições também favoráveis e opiniões favoráveis ao Estatuto, Quem gostaria de conversar? Tem o número 1.